Pense numa questão difícil de biologia de um vestibular de medicina, um vestibular aqui da minha região, a Universidade Regional do Cariri. Ela já começou biologia com essa questão aqui matadora, extremamente difícil, e é bem provável que, sei lá, 90% dos candidatos erraram, ou a maioria que acertou na cagada, porque de fato ela é muito difícil. Quando eu fui responder essa questão pela primeira vez, é claro que eu tive também minhas dificuldades, né? Porque o pessoal pensa aí que só porque a gente ensina biologia, a gente sabe de tudo. Mas, através das minhas interpretações, eu ainda cheguei à opção correta, justamente porque eu tinha dado algumas aulas sobre sistema endócrino, então eu estava bem afiado com algumas informações. E geralmente os vestibulares de medicina, eles colocam aquela ou sabe ou não sabe. Entende? Por mais que você tente interpretar, é complicado porque eles são bem objetivos. Então, como eu tinha dado uma aula sobre o assunto, foi mais fácil de acertar essa opção. Mas eu fiquei pensando, nossa, e as outras opções? Quais foram as dúvidas que o pessoal teve com relação às outras opções? E principalmente, quais são as justificativas? Porque por mais que a questão peça para você assinalar a opção incorreta, você tem que ter muito cuidado, porque você deve pensar assim, nossa, se uma é incorreta, 4 estão corretas, mas por que estão corretas? Do mesmo jeito que eu tenho que ter a justificativa do porquê que está errado, eu tenho que ter a justificativa do que porque está certo, tá? Enquanto eu estou aqui falando, você já vai lendo aí a questão, tá? E também eu vou demonstrar aqui para você como é que você estuda resolvendo questões, que eu já falei 1 bilhão de vezes. Olha, quer ser aprovado em concurso público, quer ser aprovado em vestibular, vai responder questão. Mas os alunos respondem questões de forma errada. Eu vou mostrar aqui na prática como é que responde uma questão estudando da forma certa. Então vamos lá. Olha só, URCA 2021.2. A teoria das células, olha só, a teoria das células, a qual explica sobre a esteroidogênese ovariana, foi proposta por Falk em 1959, acerca dos mecanismos da ovulação. Assinale a alternativa errada. Eu sou professor de biologia há 12 anos e posso afirmar para vocês com precisão. Eu só ouvi falar de teoria das células em livros de biologia para ensino superior. Livro de biologia de ensino médio, eu posso estar cometendo um tremendo equívoco, mas eu nunca vi falando acerca. Eu falo na aula, é claro, mas ter esse conteúdo no livro, eu praticamente não lembro ter visto alguma vez na vida. Mas a questão coloca aí que ele explica sobre a esteroidogênese ovariana, e outro nome complicado, né? Síntese de estrogênio, de estrogênio, né? Mas tudo isso gera dúvida na cabeça dos alunos. Então, a primeira coisa que eu faria resolvendo uma questão dessa estudando seria, primeiro, pesquisar o que é essa teoria das duas células. Então, vamos lá. Segundo esta teoria, a produção dos esteroides, como eu acabei de falar, sexuais, pelo ovário na mulher, ocorreria com a participação de duas populações de células funcionantes distintas presentes no córtex ovariano, a teca e a granulosa. Então, olha só, quando a gente está falando acerca de ovulogênese, que é um tipo de gametogênese, ovulogênese é a produção de gametas nas mulheres, a gente às vezes só olha para o gameta, só acaba interpretando que existe lá o ovócito primário que vai se tornar o ovócito secundário. Mas não é bem assim, tá? Quando a gente está falando de ovário, a gente também está falando de folículo ovariano. E esse folículo é formado por várias células. Dentre essas células vai ter lá o gameta, que é o ovócito primário, que depois vai se tornar em ovócito secundário. E essas outras células que dão suporte ao ovócito, pouco são faladas
pelo menos a nível de ensino médio. Então, se deparar com a questão que está falando sobre células da teca e da granulosa, realmente é um tendão de Aquiles aí para vários estudantes que nunca ouviram falar acerca dessas células. E eu vou estar aqui falando para você acerca das células da teca e da granulosa, que são células aí que compõem o folículo, tá? Mas eu vou tentar agora justificar cada uma das opções, porque acerca dos mecanismos da ovulação, assinale a alternativa errada. Se ele quer que marque a errada, a gente deduz que 4 estão certas e uma está errada. Então o negócio fica mais complicado ainda, tá? Eu considero que marcar a errada seria mais difícil do que marcar a certa. Porque se eu tenho 4 opções erradas, fica mais fácil de você encontrar algum erro. Agora, para você encontrar um erro dentro de 5 opções, aí o negócio fica mais complicado. Mas vamos lá, olha só. Vou começar aqui justificando de uma por uma. Então, a letra A. A biossíntese do estrogênio exige a ação combinada de duas gonadotrofinas, LH e FSH, sobre 2 tipos de células. Células da teca e células da granulosa. Ok, LH e FSH, hormônios que são produzidos pela hipófise, isso você provavelmente já deve ter ouvido falar, só que vai ter uma opção aqui que eu vou falar um pouco mais de LH e FSH, e está dizendo aqui que a síntese desses hormônios, a ação combinada dessas duas gonadotrofinas sobre 2 tipos de células, células da teca e da granulosa. O que isso quer dizer? Que esses hormônios aí agem sobre essas células. Essas células aí estão formando lá o folículo ovariano. Mas vamos lá, olha só. Colocou aqui função do estrogênio, beleza? Biossíntese de estrogênio. Mas qual seria a função do estrogênio? Então eu coloquei aqui para você, tá? Depois tirar o print, anotar isso, tá? E entender o porquê é que essa opção aqui está correta. Então olha só, função do estrogênio. O estrogênio age de diversas formas no organismo. 1. Desenvolvimento do sistema genital feminino e dos ciclos reprodutivos. 2. Formação das características sexuais secundárias, como o desenvolvimento das glândulas mamárias e quadril e crescimento de pelos no corpo. 3. Atua sobre a reabsorção de sódio pelo organismo. 4. Inibe a reabsorção óssea e atua sobre o crescimento. Ora aí, o que é que o estrogênio também participa? Promove, 5. A síntese de várias proteínas, além de algumas substâncias vasodilatadoras. Então você já explode aí sua cabeça com a quantidade de função que tem o estrogênio. Daqui a pouco a gente vai falar sobre a síntese desse estrogênio, tá? O estrogênio é um tipo de hormônio sexual produzido pelos ovários, pela placenta e em pequenas quantidades pelo córtex das glândulas suprarrenais e testículos. O principal hormônio estrogênio é o estradiol. Ok. O estrogênio tem sua síntese regulada por 2 gonadotrofinas. Tá aqui elas. Hormônios que atuarão nas gônadas, nesse caso, nos ovários, produzidos pela adenohipófise, o hormônio FSH e o hormônio LH. Já a secreção das gonadotrofinas são controladas pelo GnRH. Então, olha só, esses 2 hormônios, eles participam diretamente do processo de amadurecimento e ovulação, e graças a esses hormônios é que algumas células recebem estímulos. Então, veja só, o FSH e o LH, eles não atuam diretamente no ovócito. Eles atuam nas células do folículo, como as células da granulosa e as células da teca. Então, essa opção letra A está correta, ok?
uma vez que o LH e o FSH, eles atuam diretamente sobre essas células. Entretanto, a opção deixou em aberto sobre o LH atua em qual célula? O FSH atua em qual célula? O cara que fez essa questão, ele queria dar uma continuidade a essa afirmativa. Então, você vai segurar isso. Até aqui tá certo. Se ele tivesse colocado respectivamente ou coisa do tipo, aí a gente teria que analisar de outra forma. Mas ele colocou que o LH e o FSH atuam sobre as células da teca e as células da granulosa. Então, letra A está correta e você viu aqui a função do estrogênio e eu expliquei que o LH e o FSH, eles não atuam diretamente no ovócito primário, eles atuam diretamente nas células do folículo, como células da teca e células da granulosa. Aí aqui a questão ela vai fazendo aquele famoso, quem fez essa questão pensou muito nisso, ele vai levando você a ter as interpretações. Então, olha só, as células da granulosa convertem com eficiência androgênio em estrogênio. Ou seja, ele chegou aqui na letra A, falou uma coisa. Na letra B, ele vai falar de quem? De células da granulosa. Ele podia começar falando da teca, mas perceba, a letra C é que ele está falando da teca. Ou seja, ele construiu essa questão baseado justamente em algum texto que ele pegou, ele fragmentou o texto e foi colocando as opções. Eu tenho certeza que os professores que fizeram essa questão fizeram dessa forma, tá? A banca que fez essa questão. Então, olha só. As células da granulosa convertem com eficiência androgênio em estrogênio. Então, você percebe que tem uma conversão aí que você talvez nunca tenha ouvido falar, mas tem. O estrogênio, antes de existir, ele precisa ser ativado para poder ele não vai ser produzido, ocorre uma conversão. Ou seja, para poder ele ser estrogênio, ele passou por uma conversão. Antes ele era androgênio. E existem várias conversões, tá? O androgênio, ele não é limitado, por exemplo, a ser convertido só em estrogênio, ele pode ser convertido em outras coisas. Então, olha só. Se falou aqui células da granulosa, bora entender qual é a função dessa célula. Células da granulosa. Estas células têm como função, ou melhor, olha só, a produção e o suporte do gameta feminino necessários para o seu desenvolvimento. São essas células que posteriormente darão origem às células do cúmulus, que é uma célula, que é um conjunto de células formado já digamos que no final do processo de maturação do ovócito secundário, aonde isso também vai estar dando suporte e nutrição ao gameta, tendo também um papel predominante na regulação hormonal dos processos que ocorrem na gônada feminina. Opa, então tem regulação aí hormonal. Então, será que essa regulação hormonal aí tem relação com essa ativação para poder promover a conversão de androgênio e estrogênio? Será que as células da granulosa só tem essa função? Patrick, essa função aqui tu pegou da onde? É a função básica. Mas dando aí uma garimpada nos livros e na literatura da biologia, nós encontramos a seguinte afirmação. As células da granulosa produzem estrogênio. Olha só. As células da granulosa produzem estrogênio em maior quantidade, androgênio e progestagênios. Aí atenção para cá. A enzima aromatase converte androgênio em estrogênio nas células da granulosa, num processo chamado de aromatização. Então, esse processo aqui da letra B, ele é chamado de aromatização, que é a conversão de androgênio em estrogênio por meio de uma enzima chamada de aromatase. Patrick, impossível de eu acertar isso numa prova. É difícil. Olha, quem vai tentar vestibular para medicina é difícil. Esse tipo de questão aqui eu já vi em prova de concurso público, tá?
ok? E, Patrick, quando você foi responder essa pergunta aí, por que tu sabia que essa opção era certa? Porque quando a gente está estudando desenvolvimento embrionário, principalmente para quem já está no ensino superior, que esteja vendo aqui essa aula, a gente vê a função dessas células, ou melhor, dessas células, né? Das células que formam o folículo. Então a gente eu vou confessar para você, a gente decora. Então quando aqui caiu, as células da granulosa convertem androgênio em estrogênio, eu já fui de cara que estava certo, porque eu já conhecia a função do androgênio, já sabia a conversão dele, mas eu não posso falar por mim, eu tenho que falar olhando para você, tá? Então o ideal é que você que está aqui estudando com essa questão, que de repente você anote isso, que células da granulosa, como eu falei, são células que estão formando também o folículo lá ovariano, que tem essa função aqui que eu mencionei, e que além dessa função, numa visão mais aprofundada, ela produz estrogênio, tá? E a enzima aromatase, ela converte o androgênio em estrogênio, igualmente como está dizendo na opção. Aí aqui, por fim, nas células da granulosa, atua a enzima P450 aromatase, que eu peguei de um livro de ensino superior, tá? Responsável pela conversão de androgênios em estrogênios. Portanto, a letra B está correta e tá aqui toda a justificativa bonitinha para você, tá? A letra C, ela coloca dando continuidade ao que tem na letra A. Vai falar agora das células da teca. As células da teca são a fonte primária de precursores estrogênicos das células da granulosa. Ou seja, peraí. Se a letra B falou que as células da granulosa estão envolvidas aí na questão de conversão de androgênio e estrogênio, e Patrick me colocou também como justificativa que as células da granulosa produzem, vou até voltar, produzem estrogênio, a B fala o seguinte, as células da teca são fontes primárias de precursores estrogênicos, ou seja, está tudo aqui relacionado. Aonde eu quero chegar? Que tanto as células da granulosa como as células da teca estão envolvidos nesse processo de produção de estrogênios, ok? Então, olha só, as células da teca são células somáticas presentes no folículo em desenvolvimento. Até aqui tudo bem. Assim também como as células da granulosa. As células da teca também protegem o folículo em desenvolvimento, dando suporte estrutural vascular até a ovulação. Perceba que as duas células têm função semelhante, tá? Por isso que a gente fala a teoria das duas células, porque elas estão envolvidas nesse processo. Após a ovulação, as células da teca tornam-se a origem e suporte hormonal para a gravidez. Ótimo, até porque quando vai acontecer a fecundação, diversos outros mecanismos aí ocorrem internamente dentro do ovócito secundário, que também é importante destacar que até antes da fecundação ele ainda não terminou a sua divisão. Aí aqui eu coloquei uma informação importantíssima que você tem que saber, que vai servir muito para seus estudos. Existe o que nós chamamos de crescimento folicular. Ou seja, que é todas as etapas que correspondem ao processo de formação de um folículo ovariano. Folículo aqui eu não estou me limitando a falar só ao ovócito, mas também toda a estrutura que vai dar suporte e nutrição ao ovócito. Então, toda essa estrutura junto com o ovócito eu vou chamar aqui de folículo. Então, olha só. A partir da puberdade, devido ao estímulo do FSH, a gente já falou de FSH, vamos falar agora por que no momento que eu falei de FSH eu não falei tanto da função dele e do LH. Porque as funções da célula da granulose e da teca só existem por causa da ação do LH e do FSH que ativam essas células. Grupos de folículos ovarianos sofrem crescimento folicular, modificando seus ovócitos, suas células foliculares e os fibroblastos presentes no estroma do seu interior. Ou seja, todas essas modificações aí ocorrem graças à ação de hormônios que ativam essas células. O crescimento folicular pode ser dividido basicamente em 4 etapas,
Gente, mais didático do que isso, dá para você de bandeja um estudo completo que envolve questões hormonais associadas com desenvolvimento embrionário. Não, na verdade nem é desenvolvimento embrionário, mas é embriologia, mas aqui eu envolvo mais a questão de ovulogênese, tá? Então tem muitas coisas aqui envolvidas. Então são 4 etapas que envolvem esse crescimento folicular. A primeira etapa, eu sintetizei aqui para você, eu coloquei o seguinte: ocorre divisões de células foliculares, que no caso são células da teca e da granulosa, e crescimento do ovócito primário. Esse crescimento aqui é um crescimento citoplasmático. Algumas organelas sofrem também divisão, tá? Como a mitocôndria, aumento do complexo de Golgi, consequentemente aumenta o processo de secreção celular e por aí vai. A segunda etapa ocorre a formação da camada granulosa. Essas células que começaram a se dividir da granulosa começam a formar uma camada. Além disso, ocorre a formação da zona pelúcida e também a formação da camada teca. Então, olha só, na segunda etapa do processo de crescimento folicular, aconteceu a formação da camada da granulosa, que vai desempenhar diversas funções, que eu já mencionei para vocês, e também a formação da teca, que também vai ter como função essas que eu mencionei aí acima. E essa estrutura, tá, em segunda etapa, nós chamamos isso aqui de folículo primário multilaminar. Patrick tá começando a falar inglês. É, meu papai. Quer o pessoal que está aí no curso superior que está vendo aqui essa aula, pode comentar aí o nível dessa questão, hein? E o pessoal que quer medicina, saiba que esse é o padrão que você encontra, hein? Beleza? A terceira etapa do processo de crescimento folicular é o seguinte: ocorre o aumento do folículo, ou seja, as células da teca e da granulosa continuam se dividindo, e ocorre a formação de um antro e a formação de uma teca interna e externa. Esse antro é um espaço que fica entre as camadas, e uma camada mais interna e uma camada mais externa da teca. As células da teca interna, junto às células da camada granulosa, são responsáveis por iniciar a produção de estrógeno. Então as células da teca, elas também são importantes, também são precursoras de formação de estrogênio. Patrick. Beleza. Nesta etapa, o folículo é chamado de folículo secundário ou folículo antral. Aqui nós temos o famoso folículo secundário, ovócito secundário. Então, a letra C está correta. As células da teca, além delas produzirem o estrogênio, vai chegar um momento em que só as células da granulosa vai estar produzindo, mas elas também são precursores, tá? Muito precursores também no sentido até mesmo de estimular as células da granulosa a produzirem estrógeno. Ok? Então, a letra C está correta. E aqui está toda a justificativa dela, tá? Essa letra D aqui foi a que me deu mais trabalho. Foi a que, de fato, eu, Patricão, aqui posso falar com humildade. Não encontrei isso em livros de embriologia, tá? Para mim poder encontrar a justificativa, pelo menos que me levasse a saber se isso aqui está certo, eu encontrei um livro de genética. Genética é um livro que tem aqui PDF, que é embriologia gênica. Aí tem diversos fatores que envolvem só a questão de genética ao que compete desenvolvimento embrionário. Aí aqui coloca o seguinte para poder matar logo o aluno. As células da teca apresentam níveis elevados de expressão de gene CYP17, CYP17, o qual o produto enzimático caracteriza a 17-hidroxilação. Olha, essa daqui eu não fazia a mínima ideia. Eu sabia que, de fato, era a letra E a opção correta, mas essa letra D aqui eu fiquei pensando na condição de quem fez a banca. Eu pensei assim, cara, é impossível um aluno ter a certeza de que isso aqui está certo.
Ele não tem como ele ter um parâmetro de comparação. Então, o cara que colocou essa opção aqui, ele colocou proposital e está correta. Entenderam? Tem opções que são assim. Ah, Patrick, então quer dizer que não tem justificativa? Tem. E eu encontrei aqui para vocês. O gene CYP17 é constituído por 8 exons. Está localizado no cromossomo 10, na posição 10q24. Olha, se depois dessa tu não me deixar um like aqui nesse vídeo, tu é muito chato, viu? Porque para mim encontrar essa justificativa aqui, eu tive que rodar, viu? E é expresso em adrenais, testículos e células da teca. Então, quando eu vi aqui, então o cara que colocou isso daqui, ele pegou isso daqui de algum artigo científico e lascou aqui. Teoricamente, diferentes mutações no gene CYP podem resultar em deficiência da 17A-hidroxilase. Então eu pensei, bom, se a deficiência dele vai impossibilitar que essa enzima aqui haja, então é bem provável que o seu produto enzimático tenha a ver com essa 17-hidroxilação. E, gente, foi assim que eu cheguei à conclusão de que essa letra D estava correta. Beleza? Aí aqui eu coloquei que, porém, os estudos in vitro da expressão da proteína dos genes mutantes de indivíduos com diagnóstico clínico da deficiência isolada, porque, na verdade, o artigo que eu encontrei falando acerca desse gene foi um artigo falando acerca da deficiência desse gene. Então, aqui, eu falo que essa letra D aqui é a famosa... Não, tá certo. E aqui tá a justificativa. A gente tem que ser humilde, né? O professor de biologia aqui, que dá aula de biologia para os alunos aí, concordem comigo aí se esse tipo de opção aí realmente não é difícil. É difícil para a gente, professor, tá? Não que a gente seja superior ao aluno, não é isso. É porque a gente já deu aula de biologia há muito tempo, tá? Então a gente consegue fazer algumas associações. Então, eu pressupus que essa aqui estivesse correta, mas eu encontrei aqui para você a justificativa. Agora, a letra E. O receptor de FSH limita-se ao compartimento tecal. E o receptor de LH limita-se às células da granulosa. Eu já falei de FSH, LH atua no processo de ovulação, também atua no processo aí de produção, de ativação de células, que eu vou dizer se é da granulosa ou é da teca, vamos descobrir isso. Então, olha só. O hormônio folículo estimulante é uma glicoproteína, tá? Sintetizada e secretada na porção da adenohipófise. Vai atuar diretamente aí nas células foliculares, tanto o LH como o FSH. O LH é uma glicoproteína, tá? Igual também aí o FSH, composta por 2 subunidades alfa e beta. O FSH exerce múltiplas funções, tá? Como a ativação de mais de 100 genes que codificam várias respostas. Tudo isso aqui, gente, você encontra em livros e eu trouxe aqui de bandejinha para você. O FSH atua por meio da ativação da enzima adenilciclase na membrana plasmática, ao qual forma AMP cíclico a partir de ATP. O AMP cíclico promove as mudanças metabólicas que caracterizam a ação gonadotrópica, ou seja, vai aí em cima dessas células foliculares, normalmente por meio da formação de proteínas quinases. Aí aqui, olha só, a ação do FSH está restrita às células da granulosa. Aí aqui a gente tem o seguinte, FSH limita-se ao compartimento tecal. A ação do LH está restrita às células da teca. Então percebam que o cara que fez essa pergunta, ele inverteu. É o famoso lenga-lenga. A questão parece ser muito difícil, mas se eu só soubesse a ação que foi no meu caso, a ação do FSH e do LH e em quais células elas atuam, tu pode dar aí um Google, tá? FSH atua em quais células? Aí vai dizer lá, células foliculares, granulosa. O LH atua em qual célula? Aí vai estar o LH, é importante para a ovulação, mas atua em quais células? Células da teca. É tanto que nas minhas aulas eu coloco, FSH,
Tu nas células da granulosa, LH nas células da TEC. Então, quando eu vi essa opção aqui, eu pensei, o cara que fez isso daqui, ele colocou todo um paranauê muito difícil, porém ele chegou a uma informação que talvez seria mais fácil do aluno reconhecer que está errada. E colocou a opção letra E, invertendo aí os receptores de FSH e de LH. Gente, é isso, tá? É assim que eu estudo, tá? Com questões. Espero que você tenha gostado. Se você quer que eu responda mais questões assim, comenta para mim aqui, eu quero saber, beleza? Claro, também deixa sua opinião do que você achou deste tipo de vídeo e eu me coloco à disposição, tá? Sempre para ajudar vocês. Um forte abraço, anota isso aqui para você bonitinho. Caso você queira receber esse slide, eu posso mandar para você, tá? É só manter contato aí pelo número do WhatsApp que tem aqui na descrição do vídeo, que alguém da minha equipe manda para você esse slide, tá? Um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!